E essa questão aqui, essa questão hoje eu fiquei inspirado para fazer ela. Fiquei muito inspirado para fazer ela. E a gente vai comentar ela aqui e agora, trazendo todos os detalhes a respeito dessa questão. Vamos lá? Sobre o sistema respiratório humano, analise as afirmações abaixo. Primeira afirmação. As vias aéreas superiores compreendem desde o nariz até a laringe, enquanto as vias aéreas inferiores se estendem da traqueia aos alvéolos. Uma forma que eu faço durante as minhas aulas, para que ninguém tenha confusão com relação a isso, é falar sobre a especialidade médica. Especialidade médica de vias aéreas superiores, conhecido como otorrinolaringologista, ou seja, inclui a laringe nas vias aéreas superiores. E o pneumologista é o profissional responsável pelas vias aéreas inferiores, que vai da traqueia em diante. Outros autores, né, falam o seguinte, de forma mais simples, não, fora do tórax é via aérea superior, dentro do tórax via aérea inferior, ou seja, da laringe para cima superior, da traqueia, inclusive, para baixo inferior. Eu acho que só tem uma pessoa que discorda da gente. A pessoa que discorda da gente, tá aqui, ó, vias aéreas superiores, né, fossas nasais, faringe, laringe, né, o otorrinolaringologista, e vias aéreas inferiores da traqueia até os alvéolos. O único que discorda da gente, eu até copiei e colei do livro dele, que é o livro do Tortora. Tortora diz o seguinte, ele diz que o sistema respiratório é constituído pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Suas partes podem ser classificadas de acordo com sua estrutura ou função. Estruturalmente, o aparelho respiratório é constituído por duas partes. O sistema respiratório superior, ele não chamou de vias aéreas superiores, né? Chamou de sistema respiratório superior, não está errado. Inclui nariz, cavidade nasal, faringe e estruturas associadas. E olha o que ele fez? Ele colocou a laringe como sistema respiratório inferior. Laringe, traqueia, brônquios e pulmões na via aérea inferior. Essa imagem aqui eu coloquei aqui também para mostrar para vocês. Trato aéreo superior, laringe contido na parte superior, traqueia inferior. Então, da traqueia em diante, inferior, da laringe, inclusive para cima, superior. O único que discorda dessa afirmação é o Tortora. Os demais autores de anatomia consideram a laringe como superior, tá certo? Então, vias aéreas superiores, da laringe, inclusive, para cima, vias aéreas inferiores da traqueia, inclusive, para baixo, tá? Então, essa primeira afirmativa, ela é uma afirmativa verdadeira. Aqui, ó, certo. Então, as vias aéreas superiores compreendem desde o nariz até a laringe, ou seja, tudo que está fora da cavidade torácica. E as vias aéreas inferiores vão da traqueia até os alvéolos. Então, número 1 está correto. 2. A laringe possui 3 cartilagens pares e 3 ímpares. Então, com isso, totaliza 9 cartilagens. Tá certo isso? Tá correto. Tá correto, sim. Certíssimo. E por que que está correto? Vejam bem. Nós temos a cartilagem epiglótica, que é uma cartilagem ímpar. Nós temos a tireoide e nós temos a cricoide. São as 3 cartilagens ímpares. A aritenoide, que é uma cartilagem par, a corniculada, que é par, e a cuneiforme, que é par. Por que que eu falei da cuneiforme dessa forma? Porque a cuneiforme, ela é muito difícil de se ver. Ela é muito difícil de se ver. Essa imagem aqui, a gente consegue identificar
Todas, menos a cuneiforme. A gente consegue ver a epiglote, a gente consegue ver a cartilagem tireoide, que é essa grande aqui, bem no centro, né? Nós conseguimos ver a cricoide, perfeito. Nós conseguimos ver a aritenoide e conseguimos ver também a corniculada. Mas aqui, por mais que você tente identificar aqui, tá difícil achar cuneiforme. Uma imagem que a gente consegue ver um pedacinho da cuneiforme foi essa imagem que eu consegui do próprio livro do Tortora. Então, eu consigo ver a cuneiforme, que é uma cartilagem bem pequena aqui, ó, bem na base da epiglote, não confundir com a corniculada e não confundir com a aritenoide, e muito menos com a cricoide. E a tireoide está aqui, ó, pedaço dela, porque esse aqui é um corte mediano, tá? E a epiglote, que é essa grandona aqui. Não confundir que daqui para baixo nós já temos a traqueia. Então, essas cartilagens que aqui estão são cartilagens traqueais, são os anéis traqueais. Então, a cartilagem cuneiforme aqui na base da epiglote a gente consegue ver nessa imagem, porém, nessa outra imagem aqui, não está muito legal. É cartilagem par também. Então, são 3 pares e 3 ímpares, totalizando 9 cartilagens. Então, 3 pares, né? Totalizam 6, 7, 8 e 9 cartilagens. Afirmação 3. O pulmão esquerdo é composto por 2 lobos, superior e inferior, perfeito, que são separados pela fissura oblíqua. Perfeito, certo. A língula é parte do lobo inferior esquerdo, sendo considerado por alguns autores como resquício do lobo médio. Sim, alguns autores falam que é o resquício do lobo médio, mas a língula tem um grave erro aqui nessa questão. A língula, ela é parte do lobo não inferior, mas superior esquerdo. Essa daqui está errada. E por que eu falo isso? A gente tem que mostrar, né? Vejam bem, esse é o pulmão esquerdo. O pulmão esquerdo, ele contém o lobo superior, o lobo inferior, separado por uma só fissura, que é a fissura oblíqua, tá? Então, o lobo superior é tudo isso. O lobo inferior é tudo isso. No lobo superior, eu tenho esse prolongamento do lobo superior. Essa estrutura aqui é o que a gente chama de língula. Então, a língula, ela é pertencente ao lobo superior e não ao lobo inferior. Vejam só nessa imagem aqui como fica nítido isso. Vejam só a língula aqui. E logo abaixo eu tenho a fissura oblíqua. Então, a língula, ela é um prolongamento do lobo superior e não do lobo inferior, como diz a questão. Então, a gente já sabe o quê? Que a 1 e 2 estão corretas e a 3 é uma afirmação falsa. E aí é perguntado o seguinte: quais as afirmações acima estão incorretas? Não perguntou qual é a correta. Quais estão incorretas? Incorreta apenas a 3. Então, alternativa para se marcar, alternativa C. Apenas a afirmação de número 3 está errada. Quem foi de C, acertou.